A Revolução Russa, olha, é um daqueles eventos que simplesmente viraram o mundo de cabeça para baixo. Mas a gente não está falando de uma coisa só, não. Foi uma série de terremotos políticos que, em pouquíssimo tempo, derrubaram um império de 300 anos e deram origem a uma nova superpotência. Bora entender como isso tudo aconteceu. E para começar, já fica a pergunta que vai guiar a gente aqui. Por que é tão comum a gente ouvir falar em revoluções russas, assim, no plural? Parece um detalhe, né? Mas não é. E é exatamente isso que a gente vai desvendar agora. Para a gente entender como essa bomba relógio foi armada, precisamos voltar um pouquinho no tempo. Vamos lá para a nossa primeira parte, a Rússia à beira do colapso. No comando de tudo, a gente tinha essa figura, o Czar Nicolau II. Só de olhar para essa imagem da corte, já dá para ter uma ideia do luxo, da opulência, né? O poder dele era total, absoluto, sobre um império gigantesco. Só que por baixo de todo esse brilho, a coisa era bem frágil e muito, mas muito desigual. E aqui a gente vê o contraste gritante. Enquanto a elite vivia nesse luxo todo, a realidade para a esmagadora maioria da população era outra, completamente diferente. A gente está falando de camponeses numa pobreza extrema, uma elite minúscula que era dona de tudo, operários nas cidades ganhando uma miséria por jornadas de trabalho que não acabavam mais, e, para completar, um governo autoritário, sem nenhuma chance de participação popular. Bom, uma hora essa panela de pressão ia explodir, né? E explodiu em 1905. Um protesto que era para ser pacífico, sabe? Trabalhadores levando os seus pedidos aos czar, acabou num massacre. Esse dia ficou conhecido como Domingo Sangrento e foi um divisor de águas. Aquela imagem do czar como o pai do povo foi por água abaixo. Ali, a semente da revolta foi plantada de vez. E com toda essa insatisfação no ar, claro, novas ideias começaram a pipocar por toda a parte. É o que a gente vai ver agora na segunda parte, a faísca da Revolução. Ok, mas como é que o povo começou a se organizar no meio desse caos todo? A resposta está numa palavra-chave: sovietes. O que eram os sovietes? Pensa neles como conselhos, como assembleias populares formadas por operários e por soldados. Era ali que eles discutiam os problemas do dia a dia, organizavam greves e, o mais importante, começaram a construir um poder paralelo, um poder que vinha de baixo para cima. E essa imagem aqui mostra bem a força que esses sovietes tinham. Olha só a quantidade de gente. Não era um grupinho de conspiradores, não. Era um movimento de massa, de verdade. Uma nova força política que estava nascendo ali, dentro das fábricas e dos quartéis de Petrogrado. Só que, claro, nem todo mundo pensava igual dentro do movimento revolucionário. Havia uma divisão bem clara. De um lado, os mencheviques, que acreditavam num processo mais lento, mais gradual. Do outro, os bolcheviques, que eram liderados por uma figura que vai se tornar central em tudo isso, Vladimir Lenin. E eles não queriam saber de esperar. A ideia deles era uma revolução para ontem. E se a situação já estava ruim, o que jogou a Rússia de vez no precipício foi a Primeira Guerra Mundial. A entrada do país na guerra em 1914 foi um desastre completo. Derrota atrás de derrota, milhões de mortos, a fome se espalhando por todo o canto e a economia simplesmente desmoronando. A guerra foi a gota d'água que faltava. Com o país em frangalhos, o que era inevitável acabou acontecendo. Vamos ver isso na nossa terceira parte, a queda do Czar. E olha só como as coisas aconteceram rápido. A guerra aprofunda a crise em 1916. Em fevereiro de 1917, as ruas são tomadas por greves e protestos gigantescos. E aí, em março, vem o golpe final. O exército que deveria reprimir o povo se recusa e se junta aos protestos. Sem apoio militar, o czar Nicolau II não teve outra opção a não se abdicar. Era o fim de 300 anos da dinastia Romanov. Com o czar fora do jogo, um governo provisório assumiu. Parecia uma vitória, mas eles cometeram dois erros assim, fatais. Primeiro, mantiveram a Rússia naquela guerra desastrosa. E segundo, não atenderam às principais demandas do povo, como a reforma agrária. Ou seja, o poder estava ali, vago, dando sopa, e alguém ia pegar. E quem percebeu essa oportunidade de ouro foram os bolcheviques. Chegamos à quarta parte, a tomada do poder bolchevique. Lenin, que tinha acabado de voltar do exílio, sacou exatamente o que o povo queria e precisava ouvir. E ele resumiu tudo num slogan simples, direto e poderoso: paz, terra e pão. Pensa bem, paz, para finalmente sair da guerra, terra para os camponeses e pão para acabar com a fome. Era uma promessa simplesmente irresistível.
E aqui a gente vê as duas principais figuras desse momento. Lenin, o cérebro, o estrategista político, e ao lado dele, Leon Trotsky, um organizador e orador brilhante que foi fundamental na criação do Exército Vermelho. Juntos, eles formaram a dupla que conseguiu canalizar toda a insatisfação popular e preparar o golpe final. E, em outubro de 1917, eles agiram. Com o apoio crucial dos sovietes e das milícias de trabalhadores, os bolcheviques executaram um plano rápido. Tomaram os pontos estratégicos da capital, derrubaram aquele governo provisório que já estava fraco das pernas e assumiram o poder. Essa foi a segunda e definitiva revolução daquele ano. Mas olha, tomar o poder foi só o começo. A parte mais difícil ainda estava por vir. Vamos para a nossa quinta e última parte: guerra, poder e a URSS. O que se seguiu foi uma guerra civil brutal que durou anos. De um lado, o Exército Vermelho e as forças bolcheviques lutando para manter o poder. Do outro lado, o Exército Branco, que era uma coalizão de todos os que eram contra a Revolução, desde monarquistas até socialistas moderados. E a mobilização para essa guerra foi total. Esse cartaz de propaganda aqui é um exemplo clássico. Ele aponta direto para a pessoa e pergunta: e você, já se alistou como voluntário? A propaganda foi uma arma crucial para o Exército Vermelho conseguir recrutar milhões de pessoas e, no fim, vencer a guerra. Depois da vitória na Guerra Civil, os bolcheviques finalmente consolidaram o poder. E em 1922 foi criada oficialmente a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a URSS. Um novo Estado, com um novo modelo político e econômico, estava nascendo das cinzas do antigo Império Russo. Então, vamos voltar à nossa pergunta lá do começo. Falamos em revoluções russas no plural porque, como a gente viu, foram dois momentos bem distintos em 1917. O primeiro passo, a Revolução de Fevereiro, que derrubou o czar e acabou com a monarquia. E o segundo passo, a Revolução de Outubro, que levou os bolcheviques, liderados por Lenin, ao poder e deu início à construção do Estado socialista. E, para terminar, fica uma reflexão. Todo esse processo gigantesco começou com um clamor popular por demandas muito concretas, muito humanas: paz, terra e pão. Então a pergunta que fica é: como uma revolução com essas origens acabou por moldar de uma forma tão profunda os grandes conflitos ideológicos que definiram todo o resto do século XX?